Já vou passar já a palavra para o tutor Maurício Mota, devido ao tempo. Isso foi uma situação, né? Perfeito. Agradecer a desembargadora Inês aqui o convite. Agradecer então a desembargadora Inês aqui o convite para participar desse seminário, que é sempre um prazer estar aqui. Thaís também, são os parceiros aqui do convívio, Gustavo, Vinícius, prazer estar aqui discutindo um tema tão candente, né? A questão da improbidade administrativa em matéria financeira. Acho que isso é uma questão bem interessante e bem polêmica, né? Eu acho que essa questão é essencial de se colocar, né? O Vinícius fez uma ampla exposição aqui, né? Esgotou, acho que quase meu tema todo. bastante questão, mas acho que até vai ser bastante oportuno a gente colocar alguns dados, algumas questões, né? Eu sou procurador do Estado do Rio de Janeiro, né? Então a gente vivenciou e o Estado do Rio de Janeiro vivenciou essa situação, essa crise. E a gente precisa colocar algumas questões que são importantes quando a gente fala de improbidade administrativa em matéria financeira, né? A gente viu os slides, quer dizer, não é segredo para ninguém, toda a corrupção que vitimou o Estado, né? 2 ex-governadores estão na cadeia por um tempo que vai chegar aos 30 anos de cumprimento efetivo, né? Um deles já tem 210 anos de pena já aplicada, né? Chegando a 1/6 da pena vai chegar aos 30 anos efetivos. E houve realmente um descalabro nessa situação de corrupção. Isso é um fato que aconteceu aqui no estado do Rio de Janeiro. Mas a gente tem que também começar a pensar outras questões que estão envolvidas no tema. E isso não se trata só de corrupção, quer dizer, se trata da questão da organização desse Estado e especificamente desse nosso tema que a gente vai tratar aqui, que é a improbidade administrativa em matéria financeira. Quando a gente fala na questão do Estado, a gente tem que estar falando em um Estado que tem uma estrutura econômica muito peculiar, extremamente peculiar no Estado do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro está inserido numa situação que foi uma situação de crise econômica do país, num modelo econômico que é um modelo econômico que ele talvez não tenha conseguido se livrar desde a época da transformação da economia do Estado lá nos anos 70, que é um modelo ligado fundamentalmente a uma economia de serviços não pujantes e a uma dependência excessiva da questão do petróleo. Quer dizer, então, o Estado do Rio de Janeiro já vinha numa crise bastante acentuada desse modelo. Ele perde a segunda posição econômica lá final dos anos 60, início dos anos 70, para o Estado de Minas Gerais, jamais recupera e vem decaindo em termos econômicos. Ele não conseguiu mudar a sua matriz econômica, então isso é um fato do Estado do Rio de Janeiro.
E nessa economia cada vez mais dependente do petróleo, dependente dessa matriz de serviços que não se modificava, tentou-se uma série de intervenções ao longo de vários governos, né? Vinícius colocou bem, lá pelos anos 90, se faz uma renegociação de uma dívida que vinha anteriormente, se estabelece lá o percentual de 13% para o pagamento daquela então dívida e vem se pagando aquela dívida a partir daquele momento. Então, as condições macroeconômicas do estado do Rio de Janeiro não eram as mais adequadas e as coisas não vinham funcionando numa série de governos. Houve um empurrar de diversas situações e de diversas dívidas. Há um benefício econômico naqueles anos 90 em função da alta do preço do petróleo, mas também uma alta conjuntural. Então, qual é o quadro que nós tínhamos? Nós tínhamos um quadro no qual havia uma economia já em crise e havia um percentual renegociado dessa economia a um valor fixo, ou seja, 13% que seria o pagamento, mas nenhum mecanismo de controle possível dessas finanças naquele momento. Ora, então uma matriz econômica que fizesse a regulação desse problema do Estado não se apresentou lá naqueles anos 90 e nem posteriormente. O regime de recuperação fiscal do Estado é um regime de recuperação fiscal de 2017, né? A Lei 159, né, 2017, e depois uma lei estadual em 2017. Quer dizer, então começa-se a se resolver o problema que começou lá nos anos 70, em 2017. Quer dizer, então, esse é o grande quadro econômico do Estado. É claro que a corrupção dos governos, Cabral, Pezão, acentuou em muito essa questão. Mas a falta de uma governança efetiva juntada a uma crise econômica, ela é real no estado do Rio de Janeiro já há muitos anos. Então, isso é um problema que nós temos que ver. Como é que esse assunto se conecta com o nosso tema, com a nossa realidade? Nós estamos falando de improbidade administrativa em matéria financeira. Ora, a gente sabe que a grande diferença entre a questão do direito e a questão moral é o campo próprio que o direito vai atuar, quer dizer, o campo, qual a parte da moralidade que se refere ao direito. Parte da moralidade que se refere ao direito, lá na velha definição aristotélica, é o atuar justo, é o atuar conforme aquilo que se espera de uma determinada circunstância. Então, o direito é uma realidade, o direito é, num sentido aristotélico, uma coisa, um determinado produto, uma proporção consciente. Esse consciente vai se expressar em determinadas noções. E aí é o grande problema. Como é que isso se estabelece? A gente se determinar qual é esse resultado. Ora, esse resultado, na nossa linguagem específica do direito, ele vai se apresentar como um resultado altamente indeterminado. Então, nos dizeres dos administrativistas, Emerson Garcia, outros administrativistas, boa gestão administrativa fazendária. Que tipo de conceito é esse? Como é que a gente vai trabalhar essas noções? A gente está num terreno altamente indeterminado
quando nós temos que fazer atribuições e estabelecer padrões e estabelecer condutas. Vejam que isso é um ponto extremamente importante. Nós podemos ter ótimas políticas fazendárias com péssimos resultados finais. Quer dizer, isso não necessariamente vai significar que nós temos um administrador público improbo. Então, há um problema nessa definição do que nós estamos tratando, qual é o pano de fundo pelo qual você poderá fazer, se poderá fazer uma imputação de uma determinada ação ou de um determinado agir. Qual o dever de agir naquela determinada circunstância. Então, a gente tem que fazer esse exercício, a gente tem que estabelecer em que medida nós vamos ter realmente essa discussão acerca do que é o agir improbo em matéria financeira, como estabelecer essa noção. E o caminho para isso é o caminho da aproximação, sim, é o caminho de levar em conta todos esses grandes fatores, levar em conta toda essa discussão que é feita. Vinícius colocou bem aqui, olha, nós fomos cada vez mais entrando numa espiral e num crescente. Nós fomos cada vez mais situando numa situação complicada. Agora, como é que a gente chegou a essa determinada situação? Como é que... porque se a gente quer chegar a um padrão de improbidade em matéria financeira, a gente tem que estabelecer quais são os mecanismos pelos quais eu posso efetivamente responsabilizar. Então, eu acho que em algumas questões a gente tem que efetivamente trabalhar com determinadas condutas. Por exemplo, o endividamento crescente do Estado do Rio de Janeiro com bancos internacionais. Praticamente, você não tem nenhum banco internacional de porte para o qual o Estado do Rio de Janeiro não deva alguma coisa. O Deutsche Bank, o Bank of New York Mellon, o Santander, todo o grande banco financeiro internacional, o Estado do Rio de Janeiro foi se endividando. Agora, qual o mecanismo e qual a governança que se estabeleceu para evitar esse endividamento? Se a gente pensa lá, antes da gestão do ex-governador Cabral, né, final da gestão do Garotinho, o endividamento externo do Estado não era esse endividamento significativo. Quer dizer, então, mecanismos que não permitiram esse controle possibilitaram esse crescente endividamento. Quer dizer, então, isso é um fator importante para a gente dizer, olha, houve um desequilíbrio nessa circunstância. Ainda não um desequilíbrio que configurasse uma improbidade, mas um desequilíbrio significativo. Porque se a gente quer se aproximar do conceito de improbidade em matéria financeira, a gente tem que verificar essa escalada. Como essa escalada levou a determinadas decisões, ou como levou a determinados endividamentos. Eu fiz um endividamento para desenvolver aquilo que eram as perspectivas do Estado do Rio de Janeiro. Havia a possibilidade da Copa do Mundo, havia a possibilidade das Olimpíadas, etc., etc. e tal. Isso havia a expectativa, naquele momento, de gerar um determinado desenvolvimento econômico e se investiu efetivamente nessas questões. Ora, isso é uma decisão administrativa que se toma naquele momento
ponderadas as circunstâncias que existiam naquele momento e que nós temos que decidir com as condições que se estabelecem naquela situação. Vejam que essa decisão é uma decisão extremamente relevante e é uma decisão que você tem que tomar como administrador público naquelas condições específicas com aquelas circunstâncias. Se nós estamos tentando determinar o que é a proporção do direito, ou o que é a proporção do atuar justo, a gente tem que pensar nessas circunstâncias das decisões que o administrador público é obrigado a tomar. Pensem, por exemplo, numa situação, por exemplo, ambiental, questão do princípio da precaução. As vacas estão enlouquecendo na Europa, eu não sei por que elas estão enlouquecendo, mas eu tenho, e as pessoas podem enlouquecer junto com elas, e eu tenho que tomar uma decisão radical. Proibir todo o comércio de carne na Europa até que eu tenha circunstâncias que me possibilitem dizer que aquele comércio é seguro. Eu vou causar um prejuízo de bilhões e bilhões de euros. Mas eu sou obrigado a tomar essa decisão. 3 anos depois, um investigador da promotoria analisa o seguinte: olha, de acordo com o conhecimento que eu tenho hoje acerca das circunstâncias que existiam naquela época, era óbvio que as vacas estavam enlouquecendo porque comiam restos de animais que tinham a doença da vaca louca. E haviam esses indícios A, B, C e D. E você deveria ter considerado esses indícios como relevantes. Consequentemente, cabe uma circunstância de que você tomou a decisão errada quando você tinha todos os elementos para decidir de maneira correta. O que talvez não seja uma verdade. Talvez seja, mas talvez não seja uma verdade. Naquele caso específico do mal da vaca louca, não era. Então, naquele momento, se toma uma decisão que depois se revê conforme você tem a certeza científica daquela circunstância. Mas naquele momento você não cometeu nenhum ato de improbidade, você tomou uma decisão com os elementos que você tinha naquele determinado momento para tomar aquela decisão. Então vejam que, se nós estamos falando em conceito sobre improbidade administrativa em gestão financeira, a gente tem que tomar esses determinados cuidados, a gente tem que verificar se isso efetivamente está sendo considerado. Porque são uma série de situações jurídicas que vão se alterar e conceitos e conceitos jurídicos que são em si indeterminados. Então, tudo isso tem que ser levado em conta quando a gente examina essa circunstância. Quer dizer, o quadro geral, ele é significativo, mas ele é significativo para estabelecer que você tem uma política pública sendo aplicada. Especificamente, em relação ao Estado do Rio de Janeiro, você teve sim, efetivamente, políticas públicas de incentivos fiscais que absolutamente não correspondiam àquilo que deveria ser feito. Mas o controle também naquela época, né, e aí vamos dizer, o controle do Estado do Rio de Janeiro, o controle do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e o próprio controle do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, naquela época não fez a efetividade desse controle. O que depois foi realizado pelo regime de recuperação fiscal. Quer dizer, hoje você tem órgãos que fazem esse acompanhamento de resultados, o que na época absolutamente não existia. Então você teve... Vinícius entrou com uma ação onde você perguntava isso, né? Qual era o benefício fiscal daquelas ações, e os controles eram pífios, né? Quer dizer, hoje nós sabemos disso, né? Quer dizer, não havia o controle do próprio Estado acerca de qual a utilidade econômica.
Mas o que não significa que esse controle ou essa coisa não tenha uma margem de incerteza. Eu posso fazer a melhor política de incentivo fiscal do mundo, dar todos os incentivos esperando que tenha um determinado resultado, e aquele resultado pode não se produzir, e pode não se produzir por meios legítimos. E isso é uma política econômica que não pode ser confundida com uma ideia de improbidade. Agora, se eu não tenho controle nenhum, se eu não sei qual é o determinado resultado, e se esse resultado é necessário para que eu estabeleça um incentivo fiscal relevante, aí sim eu estou incidindo numa questão jurídica. Lembremos lá do livro 5º da Ética Nicômaco. É um critério legítimo para diferenciar pessoas, né? Tratar os verdadeiramente iguais como iguais e os desiguais como desiguais na medida em que se desigualam. Um dos critérios é aquilo que ele aporta à sociedade, é aquilo que ele traz de benefício à sociedade. Lá desde Aristóteles se pensa isso. Qual é a aportação à sociedade? Qual é aquilo que aquela pessoa está trazendo à sociedade? Isso é o importante, isso é o dimensionável. Mas esse dimensionamento, ele tem que ser levado com critérios objetivos. Então, óbvio, se o Estado não faz esse dimensionamento, se o Estado não tem uma política econômica que preveja isso, é claro que aí você tem uma situação que certamente vai configurar provavelmente uma improbidade, né? Dependendo da apuração aí nos órgãos próprios. Mas esse dimensionamento é essencial. Então a gente não pode confundir uma política econômica que segue essa ideia de uma maneira dimensionada, de uma maneira correta, mas que não chega aos seus resultados efetivos, daquela política que nem chega a esses determinados resultados. O Rio de Janeiro, ele é um laboratório interessante dessas questões, né? Quer dizer, para o bem ou para o mal, a gente tira sempre algumas lições, e nós que somos juristas, aplicadores do direito, a gente tem que pensar essa questão, né? E o artífice do projeto em questão, além desse projeto de benefícios fiscais, né, além dele ter efetuado uma política econômica, ele fez um favor de escrever um livrinho, né, chamado Júlio Bueno, né, o ex-secretário de Desenvolvimento Econômico, recentemente falecido, escreveu um livro chamado Rio em Transe, de 2017, né, onde ele relatava primeiro a política de incentivos fiscais do governo Cabral e depois do governo Pezão, onde ele foi secretário de Fazenda, e quais eram os resultados. E ele vai dizer que, olha, o cotidiano dele era, nas próprias palavras dele, tirar coelhos da cartola. Ou seja, levar ou estabelecer uma política que não tinha uma finalidade macroeconômica consistente. Quer dizer, eram uma série de circunstâncias que não configuravam exatamente aquilo que se espera de uma política efetiva de incentivo fiscal. Quer dizer, então, essa estrutura de governança, essa estrutura que permite se delimitar esses conceitos indeterminados para estabelecer qual é a possibilidade de uma efetiva imputação, ela é absolutamente necessária, ela é absolutamente primordial. Mas isso não foi feito no estado do Rio de Janeiro, por todos esses órgãos. Quer dizer, hoje nós estamos correndo atrás de um prejuízo, hoje
existem grupos estruturados, hoje existe uma assessoria técnica do Ministério Público, o núcleo de probidade da Procuradoria-Geral do Estado, a Procuradoria também vem produzindo uma série de ações também nesse sentido, o Estado é vítima, né, dessas políticas, mas essa estrutura a gente tem que dizer de maneira bem clara. Houve uma falha em todo o controle, todo o sistema de controle do Estado. O Vinícius colocou bem, nós vamos levar pelo menos 6 anos para chegar a um ajuste. Chegar a um ajuste significa estabelecer uma correspondência entre aquelas duas colunas. Nós vamos pagar essa dívida se tiver crescimento econômico. Nós estamos numa situação complexa na economia do Rio de Janeiro, né? Nós estamos num ponto mais afundado do que a economia. Vocês vão em qualquer estado da federação, o país tem ou está tendo uma atividade econômica muito mais significativa que a do estado do Rio de Janeiro. A do estado do Rio de Janeiro está em depressão. Então, essa é uma... Quer dizer, não que o país esteja exatamente progredindo, mas está melhor do que o estado do Rio de Janeiro. Então, como o Paulo bem colocou, né, nós estamos numa situação complexa. Mas no nosso tema específico, a gente tem que trabalhar esses conceitos. A improbidade administrativa financeira, ela traz um agravante para a interpretação da lei de improbidade. A lei de improbidade tem o seu problema clássico na definição de qual é a conduta que eu imputo ao administrador. Se o administrador improbo é aquele que age com dolo ou que age culposamente, que tem uma desídia naquilo que deveria ser a conduta absolutamente necessária dele naquela circunstância, daquilo que é uma conduta meramente de insucesso na sua política econômica. Nós não estamos tratando de questões que digam respeito a conceitos absolutamente indeterminados, a conceitos absolutamente certos. Nós estamos tratando de um terreno bastante indeterminado. Então, a gente não pode confundir isso. Quer dizer, a gente tem que trazer essa ideia daquilo que é a essência do direito, que é a ideia de que, nessas circunstâncias dos incentivos fiscais, aquele que aporta mais à coletividade dentro dessa circunstância, ele pode e deve receber um benefício. Quer dizer, ele tem essas condições. Nós não vamos fazer uma política de terra absolutamente arrasada. O Estado tem um papel importante na promoção econômica. Então, nós temos que pensar esse problema na sua circunstância e com a sua carga de indeterminação. Mas ressaltando novamente que, no caso específico do Estado do Rio de Janeiro, pelo menos na minha opinião, na opinião da Procuradoria-Geral do Estado, houve realmente um agravante que decorreu de conduta dolosa naquela circunstância, e a gente está entrando, nosso núcleo de probidade, com uma série de ações nesse sentido. Mas o nosso problema teórico é o problema dessa indeterminação da improbidade administrativa em matéria financeira. Muito obrigado.